Para quem joga ou acompanha RPG de mesa hoje, a quinta edição de Vampiro à Máscara foi um evento, né? Mexeu com tudo, mudou um monte de coisa, mas eu fico pensando que, para a gente entender de verdade o peso dessas mudanças, a gente precisa voltar no tempo, ir lá na origem, sabe? No Big Bang desse universo. Sem dúvida. E é exatamente essa a nossa proposta hoje. Vamos mergulhar na criação e no sucesso, assim, absurdo, das duas primeiras edições de Vampiro à Máscara, lá nos anos 90. É a história de um jogo que não só apareceu, mas que chutou a porta do mercado de RPG e redefiniu o que era possível. E, bom, toda essa nossa conversa é baseada numa análise super detalhada do pessoal do canal Narrador de RPG, que cavou fundo mesmo nesses arquivos. Ok, vamos desvendar isso. A missão, então, é entrar numa máquina do tempo para 1991 e descobrir como uma ideia que, na teoria, era um tiro no escuro, acabou virando um fenômeno cultural que dita regras até hoje. Para começar, de onde surgiu essa ideia? Não foi uma pessoa sozinha, né? A história que eu li fala de uma parceria bem inusitada. Exato, foi um encontro de duas forças. De um lado, você tinha a White Wolf Magazine, uma revista independente sobre RPG com uma pegada bem autoral, tocada pelo Stuart Hick. Do outro, uma empresa minúscula, a Lion Rampant, de um designer jovem, cheio de ideias, chamado Mark Rein-Hagen. O Rein-Hagen já tinha feito o Ars Magica, certo? Esse mesmo. Ele já tinha um certo sucesso. E a ideia de um jogo sobre vampiros já era dele. Rein-Hagen era obcecado com um jogo onde os protagonistas fossem vampiros, mas não os monstros caricatos. Ele queria explorar o drama, a política, a maldição. Mas as ideias eram meio caóticas, pelo que eu entendi. Exatamente. Eram experimentais demais. Foi a conversa com o Stuart Wick que, botou ordem na casa. Wick tinha uma visão mais editorial, mais estruturada, e ajudou a transformar aquele turbilhão de conceitos em algo bom, em algo jogável. E é aqui que fica realmente interessante. Porque a pedra fundamental de todo o universo de vampiro, a ideia de que eles descendem da figura bíblica de Caim, o primeiro assassino, isso não foi do Rein-Hagen. Não foi. Essa sacada, que hoje parece, inseparável do jogo, veio do Stuart Wick. Ele estava desenvolvendo essa mitologia para um projeto pessoal, uma história que ele escrevia. Nossa, que coincidência! Total. Quando o Rein-Hagen apresentou o conceito do jogo de vampiros, o Wick deve ter tido um estalo, sabe? Isso se encaixa perfeitamente aqui. Foi a peça que faltava, o que deu uma profundidade mitológica instantânea para o cenário. Que loucura! A alma do jogo nasceu dessa união, e aí eles formalizaram a coisa. Foi o passo lógico. A Lion Rampant e a White Wolf Magazine se fundiram. Criaram a editora White Wolf. Aí eles não eram mais só uma revista e uma desenvolvedora pequena. Eram uma editora com um produto de altíssimo potencial nas mãos. Certo, o palco tá montado. 1991, o livro chega nas lojas. Mas me ajuda a visualizar o cenário. Quão arriscado era lançar um jogo desses naquela época? O que o pessoal jogava? O risco era gigantesco. O mercado de RPG nos anos 90 era basicamente um clube de dois temas. Ou era fantasia medieval no estilo Dungeons and Dragons. Elfos, anões e dragões. Isso. Ou era ficção científica com naves, lasers e robôs. Eram mundos de escapismo, de aventura heróica. Vampiro chegou e disse, não, o jogo é aqui. E agora, no nosso mundo. Só que uma versão bem mais suja do nosso mundo. Exatamente. O cenário era o que eles chamavam de gótico punk. Era uma versão sombria, cínica, desesperançosa da nossa própria realidade. A inspiração não vinha de Tolkien, sabe? Vinha das manchetes de jornal sobre crimes bizarros, da corrupção política, da decadência urbana. Eu li um detalhe sobre isso que achei incrível. Eles não estavam só fazendo um jogo de terror. Eles estavam fazendo uma declaração política. A dedicatória da primeira edição do livro foi para Václav Havel. Sim, Václav Havel, o ex-presidente da República Tcheca, um dramaturgo, um ativista de direitos humanos. Isso não é um detalhe qualquer, é um manifesto. Na primeira página, eles já estavam sinalizando que aquele jogo era sobre poder, sobre rebelião, sobre a luta pela humanidade mesmo, na escuridão. E a proposta central para os jogadores também era uma virada de chave completa, né?
porque você não era o herói. O fascinante aqui é essa inversão total. Você não joga com o caçador de vampiros, você joga com o monstro. Seus personagens são predadores noturnos, imortais, mas amaldiçoados com uma fome terrível e uma besta interior que eles precisam controlar o tempo todo. O que deve ter gerado uma polêmica. Gerou uma polêmica danada. Grupos conservadores acusaram o jogo de ser perigoso, de romantizar o mal. Mas essa polêmica não acabou sendo a melhor propaganda possível. Com certeza, porque enquanto os jogadores tradicionais torciam o nariz, um público totalmente novo olhou para Vampiro e se viu ali. O pessoal da cultura gótica, da cena underground, clubbers, artistas, gente que não se identificava nem um pouco com cavaleiros de armadura brilhante. Eles viram o jogo que falava a língua deles. Vampiro virou cult da noite pro dia. E a aparência do livro ajudava a criar essa aura, né? Não era nada parecido com os outros livros de RPG. Nem um pouco. Era um livro de capa mole, simples, mas a capa era genial. Nada de ilustrações de vampiros com presas ou cenas de ação. Era só uma imagem que parecia uma pedra de mármore verde, com uma rosa vermelha no centro. Era elegante, misterioso. Se destacava na prateleira. Totalmente. Você ficava curioso para saber o que era aquilo. Peraí, e a arte interna? Tinha um segredo ali, não tinha? Algo sobre as legendas das imagens? Tinha. Isso é uma das coisas mais geniais do design da primeira edição. As ilustrações eram fotos em preto e branco, e cada uma tinha uma pequena legenda. Só que elas não eram aleatórias. Se você lesse todas em sequência, elas contavam uma micro-história. Era sobre uma vampira Matusalém, Xalata, que acorda no mundo moderno e se apaixona por um mortal. Que demais! Então eles esconderam uma narrativa inteira nas legendas. Isso é storytelling transmídia antes do termo existir. Exato. E essa historinha introduzia todos os temas do jogo. Solidão, amor trágico, a luta contra a besta, de uma forma super sutil. Outra decisão de design brilhante foi como eles apresentaram os vilões. O livro focava nos 7 clãs da Camarilla. Já os grandes antagonistas, o Sabá, eram só mencionados em notas vagas. Eram descritos como uma seita de canibais, satânicos, mas sem detalhes, sem ficha, sem nada. O que deixava todo o trabalho para o narrador, imagino. O medo do desconhecido. Exatamente. Atiçava a imaginação e fazia o Sabá parecer muito mais aterrorizante. Foi uma aula de como construir um cenário. O sucesso foi tão grande que a segunda edição veio logo em seguida, né? Um ano depois, em 1992. O que mudou tanto para justificar uma nova edição tão rápido? O texto base era muito parecido, com algumas revisões. A grande revolução da segunda edição foi estética e de produção. O investimento foi massivo. O livro agora era de capa dura, um produto premium. As páginas ganharam aquelas molduras icônicas que parecem grades de cemitério. E a arte? A arte dessa edição definiu a imagem de vampiro para sempre. A gente tem que falar dos artistas. Tim Bradstreet e Joshua Gabriel Timbrook. Totalmente. O estilo deles virou a cara do jogo. O Tim Bradstreet, com aquele estilo de alto contraste, quase fotográfico, ele capturava a sujeira, o clima no ar das noites na cidade de um jeito que ninguém fazia. E o Timbrook era mais sensual, talvez. Isso, misturava sensualidade, melancolia e um toque de morbidez. Era a cara dos dilemas dos personagens. Quando se pensa em vampiro, a imagem que vem na cabeça provavelmente é uma arte de um desses dois. E a segunda edição também inovou com os famosos Splatbooks, os livros de clã. Isso foi outra virada de jogo. Até então, suplemento de RPG era livro de monstro, de aventura, coisa pro mestre, sabe? A White Wolf popularizou a ideia de livros focados na perspectiva dos jogadores. Cada livro de clã aprofundava a cultura, a história, a filosofia de uma das linhagens. Isso fez os jogadores se sentirem muito mais conectados com seus personagens. E essa febre chegou no Brasil com força, né? Eu lembro de ver os livros da Devir em livrarias de shopping, o que era impensável para um RPG na época. Chegou com tudo. A segunda edição foi o ponto de entrada para a maioria dos jogadores brasileiros.
Ver vampiro numa prateleira da Siciliano ou da Saraiva ao lado de best-sellers mostrava que o jogo tinha furado a bolha do nicho de vez, tinha virado um fenômeno pop. Ok, então eles acertaram a mão, criaram um produto viciante, com uma estética incrível. Qual era a fórmula mágica para manter esse sucesso todo? Se conectarmos isso ao quadro geral, a fórmula mágica da White Wolf era criar um ciclo. Eles lançavam mais e mais livros que, em vez de dar respostas, criavam mais perguntas. Um suplemento podia contradizer o outro ou apresentar uma nova versão da verdade. Para entender o que estava acontecendo, você precisava comprar o próximo livro, que te deixava com mais dúvidas. Era genial, comercialmente falando. Só que uma hora essa conta chega. Uma hora a fórmula desanda. Não? E desandou. Com o tempo, a estratégia virou contraproducente. A metatrama, aliás, só para nivelar, a metatrama é a história oficial do cenário, o cânon, que avançava a cada livro. Boa, obrigado. Então essa história oficial. Ela ficou gigantesca, inflada, cheia de pontas soltas, conspirações dentro de conspirações. Chegou um ponto em que nem os fãs mais dedicados conseguiam acompanhar tudo. A identidade original, o foco no horror pessoal, começou a se perder no meio de uma trama épica sobre o fim do mundo. E as regras do jogo acompanhavam essa complexidade? Aí está o outro problema. O sistema de regras era simples, o que foi ótimo para atrair novatos, mas era muito desbalanceado. Não tinha mecânicas que reforçassem os temas do jogo, como a luta contra a besta ou o drama moral. Na prática, as regras incentivavam um jogo de super-heróis noturnos, de combate, de aventura de porrada, o que era o oposto da proposta original. Isso me faz pensar no perfil de quem se engajava com esse jogo. Porque para mergulhar numa trama tão densa, cheia de política, história, filosofia, precisa de um público mais sofisticado, talvez. Pessoas criativas, inteligentes, que gostam de ler. Exatamente. O jogo não só atraía essas pessoas, ele validava as habilidades delas. Pela primeira vez num RPG popular, ser bom em criar drama, em fazer intriga, em interpretar dilemas complexos, era tão ou mais importante que saber as regras de combate. E se a gente parar para pensar, essas habilidades, imersão em narrativas complexas, pensamento estratégico, criatividade, são muito parecidas com as que a gente precisa para encarar desafios acadêmicos e profissionais de alto nível. É uma ótima observação. E se esse perfil de estudante dedicado soa familiar, vale a pena conhecer uma ferramenta. Para quem quer se preparar de verdade para vestibular, concurso público, concurso militar, OAB e residência médica, a dica é entrar agora em medconcursere.com.br, baixar o app e aproveitar o maior banco de questões do Brasil. Lá se encontram provas anteriores de todas as instituições, questões comentadas, resumos práticos, aulas completas e flashcards prontos para revisão onde quiser. E essa mesma complexidade que atraía esse público super engajado começou a se voltar contra a própria White Wolf. A pressão para manter essa máquina de conteúdo funcionando era enorme. A empresa cresceu muito rápido e com isso vieram os problemas. Brigas criativas, pressão de investidores querendo mais produtos e uma frustração crescente dos fãs que se sentiam perdidos. E no meio desse caos, o golpe final. O criador do jogo, o Mark Rein-Hagen, decide sair. Foi um terremoto. Ele vendeu a parte dele na empresa e foi se dedicar a outros projetos. Imagina a cena. A linha de produtos mais famosa do RPG mundial, no auge da crise criativa, de repente perde seu criador. A sensação de que o navio estava à deriva era total. Foi isso que forçou a equipe que ficou a pensar uma solução drástica, começar a planejar uma terceira edição do zero. Então, o que tudo isso significa? A gente viu o nascimento de Vampiro como uma ideia revolucionária que virou o mercado de cabeça para baixo. Vimos a explosão com uma identidade visual icônica e uma estratégia de publicação que era quase um vício. E no fim, a crise de crescimento, onde o próprio sucesso se tornou uma ameaça para a alma do jogo. E essa jornada toda deixa uma provocação no ar para a gente pensar. O ciclo de sucesso e esgotamento criativo de Vampiro nos anos 90 levanta uma questão interessante. Quando uma obra se torna tão grande e cheia de respostas dadas pelos criadores, será que ela acaba sufocando o espaço para a imaginação do público, que foi justamente o que a transformou num sucesso em primeiro lugar?